Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, meu povo. Como estão vocês? Tudo bem? Tô aqui vendo um pouco da palavra de Deus e abri aqui em 2 Reis 5:5, onde fala do Naamã, que é curado da lepra, né? E Deus usou o profeta Eliseu para fazer a cura dele, para ele dar aqueles 7 mergulhos, né, no mar de lama. A gente conhece bem essa história. Só que algo me chamou a atenção. Pouco depois que ele fala que ele foi curado, ele ofereceu uma recompensa ao profeta, né? Era comum daquela época, quando o profeta realizava algo, ele tem uma recompensa, né? Uma espécie de pagamento por aquilo. Para quem tá aqui. Só que o profeta Eliseu era um grande homem de Deus e ele não aceitou aquela recompensa, porque ele sabia que a recompensa dele vinha dos céus. Afinal, quem curou Naamã foi Deus, não foi o profeta. Então ele recusou a recompensa. E aí passa um pouquinho o texto e ele fala assim: quando Naamã tinha se afastado de certa distância, ou seja, eles se despediram, né, e ele foi embora, Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este sírio Naamã que da sua mão lhe desse alguma coisa do que trazia. O que eu vejo aqui nessa história? Geazi, quando ele viu a oferta que o profeta deu a Naamã, ou que Naamã deu ao profeta e o profeta negou receber o dinheiro, aquilo imediatamente entrou no coração dele. Aquilo corrompeu o coração dele, porque ele pensou assim: poxa, o meu profeta, o meu amigo, ele era um moço dele, ou seja, um companheiro dele, um discípulo dele. Ele não aceitou aquela oferta, não aceitou aquele dinheiro, mas é justo que ele receba o dinheiro. Como ele não quer, é justo que alguém receba, então eu vou lá. Um dos grandes erros que ele cometeu aqui: primeiro, ele passou por cima da autoridade do líder dele. Segundo, ele teve um pensamento, que ele fala assim, disse consigo mesmo, ou seja, ele pensou. Só que a partir desse pensamento, ele não falou para o líder dele o que ele tinha pensado. Porque se ele chega para Eliseu e fala: poxa, Eliseu, eu acho justo você receber esse dinheiro, ou eu. Eliseu ia dizer: não é para nós recebermos, a nossa recompensa vem do Senhor. Só que ele teve um pensamento, o pensamento, ele gera um sentimento que gera um comportamento. Aprendi isso com a coach Vicendra. Então, ele teve um pensamento de que seria bom ele pegar aquele dinheiro. E imediatamente ele teve um sentimento de que aquele dinheiro seria bom para ele. E ele imediatamente teve um comportamento de ir atrás. Chegando lá, ele cometeu outro erro. Ele mentiu. Ele falou que foi Eliseu que mandou ele ir lá buscar aquele dinheiro, sendo que não foi Eliseu que mandou. Chegando de volta, Eliseu já sabia que ele tinha ido lá, porque Deus revelou a ele. E ele perguntou: onde você foi? E ele mentiu de novo. Não, eu não fui a lugar nenhum. Eu fui só, estava aqui. Então, como Deus já tinha refalado, Eliseu amaldiçoou e ele foi atacado por uma lepra. A mesma lepra que estava em Naamã. O que eu aprendo com essa palavra, amados? Que sempre nós vamos ser tentados em algo. Aqui diz que ele era homem de Deus. Para estar escrito na Bíblia que era homem de Deus, com certeza ele tinha alguma função muito importante lá com Eliseu. Então não era alguém que não tem conhecimento da verdade, ou alguém sem caráter, ou alguma coisa assim. Só que o pensamento dele levou ele a pecar. E é isso que eu queria falar com você essa noite. Muitas vezes, amados, no nosso pensamento, nós estamos desejando algo que não é nosso. No nosso pensamento, nós estamos maldando algo de alguém. No nosso pensamento, nós estamos fazendo algo. Só que esse pensamento, ele não pode deixar gerar um sentimento e, pior ainda, um comportamento. Esse pensamento, ele tem que ser ou confessado imediatamente, porque quando a gente confessa o pensamento, geralmente a gente não vai cair naquela situação. A gente vai tirar aquilo de dentro de nós. Só que ele não fez isso. Então, ele teve uma sucessão de erros na vida dele. E muitas vezes nós estamos passando por uma situação parecida. No pensamento veio algo e guardou para mim. E aquele pensamento começou a gerar um sentimento. E daqueles sentimentos começou a gerar um comportamento.
Vamos dar um exemplo prático. Além dessa história de Gease, um esposo que briga com a esposa. Então, gerou um pensamento. Poxa, essa mulher é chata, esse homem é chato. A nossa vida não dá certo, a gente vive brigando, tarará, tarará. Aquele pensamento, ele deveria ser sentado entre os dois, cônjuge e esposa, e conversado. Meu amor, isso, aquilo, outro e tal, e resolvido. Como não há essa conversação, esse diálogo, gera um sentimento. Então, imediatamente, aquele pensamento de que ele é chato, de que ele faz isso errado, aquilo outro, gerou uma carga de sentimento dentro de você. E daqui para ali, gera um comportamento. Ou seja, você vai sair daquela situação, você vai começar a fazer coisas que vão magoar o seu cônjuge, porque você não sentou e conversou. Então, amados, que a partir de hoje você possa entender que quando um pensamento ruim, porque a gente identifica o que é de Deus e o que não é, eu tenho certeza que Gease sabia que ele estava fazendo algo errado, porque dentro de nós temos a consciência, que ela é manuseada pelo Espírito Santo. Então, quando nós vamos fazer algo errado, o próprio Espírito Santo nos avisa antes. E nós temos a decisão e o livre-arbítrio de fazer ou não. Se nós optarmos em fazer, nós imediatamente saímos da graça de Deus, porque nós entramos no pecado. Agora, se nós optarmos em não fazer, nós sabemos que nós obedecemos a Deus. Então, tudo que você for fazer, ouça o Espírito Santo. Tudo que você for fazer, pergunte a Ele. Tudo que você não sentir paz no seu coração, não faça. Por quê? Porque a Bíblia fala o coração do homem enganoso. Mas quando eu falo coração, não estou falando do coração, estou falando da sua consciência. Daquilo que Deus colocou em você. Porque nós sabemos o que nós podemos e não podemos fazer. Se não gerou paz, não faça. Pode ser rios de dinheiro. Pode ser tudo. Marketing. Pode ser o que for. Se não gerou paz, não é de Deus. As coisas de Deus geram paz. Então que você nessa noite tenha uma noite abençoada na presença do Senhor. Uma noite feliz e uma noite de examinar-se. Os seus pensamentos. O que você anda pensando? Desse pensamento, o que gerou sentimento? E o que você tem tido de comportamento? Amém? Fique na paz.